A paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Peço que os irmãos, por gentileza, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Abram as suas Bíblias no texto na epístola de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4, versos de número 1 ao verso de número 11. Primeira epístola de Pedro, 4, do 1 ao 11. Bem, vamos ler. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizesseis a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, o título da mensagem dessa noite é Viva na vontade de Deus. No tempo que nós estamos vivendo atualmente, principalmente devido aos últimos acontecimentos, e eu acho que hoje, quando nós estamos já indo para a conclusão do ano, podemos fazer uma retrospectiva de 2017, em tudo que aconteceu, e tudo que nós vimos, e até tudo que nós estivemos envolvidos, e perceber que existe ainda uma grande questão que a igreja ela está tentando responder. A igreja aqui no sentido, a igreja formada por nós, a igreja no Brasil, a igreja evangélica brasileira e a igreja evangélica mundial. Hoje nós temos tido um problema seríssimo, que na verdade é uma influência muito forte, que cada vez mais, por causa das mídias, por causa da internet, por causa da televisão, por causa dos filmes, nós temos um problema seríssimo acontecendo no nosso meio, que é cada vez mais a influência da chamada teologia liberal. Rapidamente aqui, não vou entrar nos pormenores, mas preciso dar essa introdução. Aquilo que se chama por teologia liberal, ela na verdade começa, como o marco inicial no século XIX, a partir do pensamento de um teólogo alemão, chamado, e aí na sala de aula, eu costumo brincar que eu não falo alemão, e aquele nome é extremamente complicado de falar. Aí a gente ou chama ele de Fred, ou chama ele de Daniel, porque chamar de Schleiermacher,
que é o alemão, mais ou menos isso. É difícil para caramba ficar falando na aula, porque o Schleiermacher... Não, a gente falou Daniel ou Fred, porque era Friedrich Daniel Schleiermacher. A gente chama de Daniel ou de Fred. Lá no século XIX, esse camarada, esse teólogo alemão, que é conhecido como o pai da teologia liberal, ele começou a dizer o seguinte, que o que era importante para a igreja não era a doutrina bíblica, mas que o que era importante para a igreja era simplesmente como cada um vivia e experimentava Deus na sua vida. Dessa forma, alguns conceitos centrais da teologia cristã, como por exemplo a Trindade, como por exemplo a ressurreição de Cristo, como por exemplo o nascimento virginal de Jesus Cristo e Maria, ou a segunda volta de Cristo, tudo isso deveria ser relativizado, porque não era importante para a vivência cristã de cada um na sua própria vida. Posteriormente, um outro teólogo também alemão, chamado de Ritschl, ele foi dizer que o que era importante, o que era central para discernir toda a questão de conduta cristã e de ensinamento cristão, era o amor. Tudo deveria estar registrado no amor, porque o reino de Deus nada mais é do que a manifestação do amor de Deus, só que um amor completamente relativizado. Por muito tempo, essas ideias que foram sendo germinadas, e vieram outros seguidores e outros, por muito tempo ela ficou restrita em seminários teológicos. E hoje ainda há muitos seminários teológicos completamente liberais, em que a palavra de Deus ficou completamente deturpada e que não se acredita mais que essa é genuína, inerrante e infalível palavra de Deus. Mas que ela pode ser mexida, truncada, trocada, e que até mesmo dentro da palavra de Deus você deveria ficar caçando para conseguir encontrar onde realmente ali está a palavra de Deus, e para outros ela nem na verdade conteria a palavra de Deus, mas ela apenas se tornaria a palavra de Deus no momento que você experimentasse aquele ardor dentro do teu coração. E a palavra de Deus, ela é genuína, infalível e inerrante. Por que eu digo isso? Esse ano aconteceu pelo menos 3 fatos. 2 nas últimas semanas e 1 no início do ano, que muito me chamaram a atenção. Primeiro, foi o lançamento do filme A Cabana. Eu já comentei isso em algumas classes de escola dominical. E por que me voltou isso essa semana, e quando o pastor me chamou, me chamou hoje, e aí isso já estava na minha mente, o Senhor me conduziu para essa palavra de Pedro, em 1 Pedro. Essa semana, mais uma vez, eu já havia comentado sobre isso, mas mais uma vez, olhando lá em algumas postagens de Facebook, eu vi uma lá no Facebook falando, dando uma propaganda da cabana, e aí alguém lá embaixo dizendo assim, esse filme é maravilhoso, mas só quem entende são os espirituais, porque o filme é muito espiritual. E aí eu olhei aquilo, e eu disse, voltou a mesma questão. O filme está carregado e eivado de conceitos da teologia liberal, do início ao fim, deturpando completamente a palavra de Deus. Quer ver alguns exemplos aqui? Porque eu vi o filme. E eu vou dizer alguns exemplos ali daquele filme que estão completamente equivocados. Primeiro, a figura de Deus como uma mulher. Já começa o erro por aí. O segundo erro, que é muito claro ali naquele filme, é no momento em que quem faz o personagem de Jesus mostra a ferida no seu braço, que são as chagas da cruz, e aí logo em seguida quem mostra também as feridas das chagas é aquele que deveria ser o pai, né? O Papa, que é a tal da mulher. Primeiro, Deus como mulher. O segundo erro, o pai crucificado junto com Jesus Cristo. Isso é um erro terrível, porque Jesus Cristo levou na cruz do Calvário toda a ira de Deus que estava reservada para nós. E naquele momento, na cruz do Calvário, Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Se você não consegue entender que naquele momento, Deus lançou sobre Jesus Cristo toda a ira que estava reservada para nós, você cai na ilusão do filme de achar que Deus, Pai, foi crucificado junto com Jesus Cristo naquela cruz. E não foi. É o segundo erro gravíssimo que tem naquele filme. O terceiro erro daquele filme é o espiritismo, onde o pai, né, já morto, se encontra, mas foi sonho, mas a mensagem é ali claramente espírita, onde o pai, depois de morto, se encontra com o filho para poder pedir perdão pelas coisas que cometeu durante a sua vida, e aí ser um espírito de luz e poder partir. E o quarto, vou só aqui terminar no quarto, não vou continuar mais.
O quarto erro que eu posso citar naquele filme gravíssimo da teologia liberal é que Deus não vai julgar ninguém no final das contas. No final de tudo, todo mundo vai ser perdoado, independente do que tenha feito e mais. O que leva, na verdade, ao perdão é um conhecimento intelectual que chega muito próximo de uma seita antiguíssima, que Pedro, João, Paulo, todos eles, através de um conhecimento superior, eu consigo alcançar a salvação e não na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Só 4 erros. Como está a nossa posição diante de Deus? Ou nós fazemos a vontade do mundo, ou nós fazemos a vontade de Deus. Ou nós fazemos a vontade de Deus e vamos ser, como Pedro está dizendo, vamos ser blasfemados, caluniados, injuriados, perseguidos pelo mundo. Ou então nós começamos a relativizar a palavra e aí nós seremos benquistos, nós seremos elogiados, apareceremos na TV, seremos convidados para programas para podermos participar. E aí, qual é a escolha? No final, Pedro diz muito claramente, ou você segue a vontade de Deus, ou você segue a vontade do mundo. Ou você é alguém que segue uma palavra inerrante, infalível, e se mantém firme nessa palavra, ou você segue o politicamente correto, e aí quem vai te julgar é o próprio Deus. Bom, e aí hoje, nós gostaríamos de ministrar a respeito de 4 atitudes. 4 atitudes. Melhor, 5 atitudes. 5 atitudes que demonstram que um crente está verdadeiramente no centro da vontade de Deus. 5 atitudes que demonstram que um crente está verdadeiramente no centro da vontade de Deus e não no centro da vontade do mundo, sendo realmente um atalaia de Deus e não sendo um politicamente correto. Primeira coisa, arme-se com a mentalidade da salvação. Versículo 1 e 2. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. A palavra é clara. Cristo, ele veio a este mundo. Cristo é o Deus encarnado, que nasceu da Virgem Maria, que depois de ele ter nascido, a Virgem Maria não continuou mais virgem, porque ele teve outros irmãos. Esse Jesus Cristo, ele viveu conosco na terra, no tempo do Império Romano, sob o governo de Tibério César. Aquele Cristo padeceu sob as mãos de Pôncio Pilatos, e ele fez tudo isso com o único objetivo, para que tirasse o pecado, aleluia, do pecador que se arrependesse, aleluia. Não existe como você relativizar isso. Jesus Cristo é o único Senhor. Jesus Cristo você não encontra porque o túmulo está vazio. Aleluia. Nenhum outro ressuscitou. Nenhum outro cumpriu o que prometeu. Nenhum outro realizou os milagres que realizou. Nenhum outro tinha palavras de vida eterna. Somente Jesus Cristo. Nós não podemos relativizar isso. Jesus Cristo, aleluia, ele é o centro, e nós temos que nos encher, temos que mergulhar, estar com a mente completamente cheia da palavra de Deus e da obra da salvação em Jesus Cristo. Primeira coisa, essa é a primeira atitude de quem vive no centro da vontade de Deus. Aquele que está no centro da vontade de Deus se enche da mensagem da salvação na sua mente. Efésios, capítulo número 6. O capacete da salvação. Veja que Pedro está aqui, dialogando. Pedro está usando aqui um contexto a respeito de Efésios, capítulo 6 também. Se encher, colocar na sua mente e proteger a sua mente com a mensagem da salvação, da pessoa de Jesus Cristo e da obra que ele realizou pela sua vida. Aleluia! É a segunda coisa, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus.
A segunda coisa que nós aprendemos é que, enquanto nós estivermos aqui em vida, nós temos que perseverar, nós temos que continuar, nós temos que caminhar no centro da vontade de Deus e não nos desejos ilícitos do mundo. Concupiscências aqui é bem interessante, porque significa um anseio, um desejo por algo que é proibido. E aí nós podemos incluir questões sensuais, sexuais, prazeres mundanos, ganhos, cobiça, benefícios, honras, glória. Tudo isso que o mundo tem a oferecer, abra mão. E viva o resto da vida que você tem no centro da vontade de Deus. Encha-se disso. Romanos, capítulo de número 12, fala que nós temos que renovar o nosso entendimento e não nos conformar com o mundo. Esse mundo hoje, ele está seduzindo, e aí é muito interessante, porque na igreja evangélica brasileira, o contexto que nós estamos vivendo, existem contextos outros, como no Oriente Médio, como muitas regiões da África, muitas regiões até mesmo na Ásia, em outros lugares, de crentes perseguidos verdadeiramente. E aí não tem tempo não, ou você quer viver, ou se decide por Cristo e passa a ter o risco de morrer a qualquer momento. Não tem outra alternativa. Agora, na igreja brasileira, o perigo não está acontecendo tanto do lado de fora para dentro. Perseguições, leis, ainda não. Podemos chegar lá, mas ainda não. O grande problema da igreja está acontecendo de dentro desse grande complexo chamado de mundo gospel brasileiro. É isso que tem contaminado a igreja por dentro. E eu tenho que me encher. Eu tenho que encher a minha mente com a palavra de Deus. Ou você se enche com a palavra de Deus, ou você vai cair nesses engodos. Ou você se enche da palavra, ou você vai cair nesses enganos, nesses erros. Primeira coisa, tem que se encher. Tem que se encher dessa palavra, armar-se com essa palavra, colocar o capacete dessa palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso daqui, ou você se enche da palavra, ou você reconhece que ela é infalível e inerrante na sua vida, ou então nós vamos ser enganados constantemente por essas coisas. E aí nós estaremos fora da vontade de Deus. Ou é uma coisa, ou é outra. Não existe meio caminho. Não existe nada que fique no meio. E aí, se não existe nada que fica no meio, a segunda coisa que eu vou aprender nessa palavra é que eu não devo mais andar na vontade no mundo. E aí, Pedro, porque é bastante que no tempo passado da vida fizesses a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E é interessante o contexto no qual esta mensagem está sendo enviada. Quando a gente vai para o primeiro versículo de 1 Pedro, onde ele fala a respeito dos seus destinatários, os destinatários de Pedro, eles estavam ali centrados naquilo que nós conhecemos como a Ásia Menor. E na Ásia Menor, um culto que era muito forte ali naquela região, além do culto a Diana, que era a Diana dos Efésios, um outro culto que era muito forte naquela região era o culto a Dionísio, o culto a Baco. Eu já comentei isso aqui numa quinta-feira, mas hoje é um público diferente. No domingo temos visitantes, temos outros que não podem vir durante a semana, e eu vou voltar a essa questão. O culto a Dionísio é o culto no qual Pedro está pensando quando ele começa a falar a respeito dessas características que fazem, e aí ele faz uma analogia, ele faz uma exemplificação do culto a Dionísio com aquilo que é a vontade do mundo. Dionísio era o deus do vinho, do álcool, das orgias e das loucuras. Muito cultuado naquela região. Pedro começa a dizer o seguinte: porque é bastante no tempo passado da vida, ou seja, quando ainda não, aqueles homens, aqueles que ele está se dirigindo, e nós também aqui hoje, quando nós ainda não tínhamos Cristo, antes da salvação, que nós fizéssemos a vontade dos gentios, dos pagãos, daqueles que são adoradores dos ídolos, andando em dissolução.
dissoluções, que nós já dissemos. A dissolução é viver uma vida sem temperança. A dissolução é viver uma vida sem domínio próprio. Concupiscências, que são esses desejos levianos. E aí Pedro começa: borracheiras, glutonarias e bebedices. E aí eu não tinha percebido isso até quando comecei a me debruçar sobre o texto. Borracheiras significa as loucuras cometidas por causa do alcoolismo. Todas as loucuras e as crises de embriaguez que existem naqueles que vivem sob domínio do álcool. E aí Pedro vai falar as borracheiras, as glutonarias, ou seja, a gula, né? Ou seja, comer em excesso, mas no sentido de até mesmo passar mal, no sentido de você considerar aquilo como algo que é autossuficiente por si próprio, e bebedices. As farras, as orgias e aquilo que acontecia durante os cultos daquele Deus, falso Deus, daquele demônio chamado de Dionísio. E aí Pedro completa: abomináveis idolatrias. A história é tão interessante que existe um escritor da época da Grécia Antiga chamada de Eurípides, e ele vai escrever uma obra chamada As Bacantes, contando um pouco a respeito do que acontecia nesses cultos a Dionísio. E nessa história, ele vai contar a história a respeito do rei de Tebas chamado de Penteu. E Penteu, esse rei de Tebas, ele teria tentado aniquilar, exterminar, acabar com o culto a Dionísio na sua terra, em Tebas. A história diz que, num determinado momento, as mulheres se embebedaram, as devotas lá de Dionísio se embebedaram, encheram-se de borracheiras, glutonarias, bebedices, e aí elas cometeram atos abomináveis, incluindo, e aí a mãe de Penteu estava junto com elas, incluindo o assassinato do rei e o esquartejamento do rei durante uma celebração a Dionísio. Esse é o exemplo mais próximo que nós temos do que acontecia naquelas festas, a qual Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, está falando, e ao qual vem fazendo uma exemplificação para os nossos dias. A falta de amor que se tem entre os homens. Quem veio trazer a questão de amar ao próximo foi, aleluia, o nosso Deus. Jesus Cristo não veio somente reconciliar o homem com Deus, mas Jesus Cristo veio reconciliar também o homem com os homens. Amai a Deus acima de todas as coisas é o primeiro grande mandamento. Amai ao seu próximo como a ti mesmo é o segundo grande mandamento. Esse mundo está falando que não, mas isso é amor. Não podemos julgar porque é amor. E aí cada vez mais nós temos uma sociedade que está se afundando. Uma sociedade que cada vez mais se afunda. Uma sociedade em que a adolescência cada vez mais é perdida, cada vez mais cedo. Uma sociedade que quer autorizar, por exemplo, o aborto, mas ao invés de cuidar a respeito da moralidade com relação aos adolescentes, não. Incentiva dentro das escolas que os adolescentes podem fazer sexo à vontade, conquanto que usa camisinha. Enquanto que a palavra de Deus fala a respeito disso, sobre o compromisso do casamento, mas lá na frente eles vão dizer, não, mas pode liberar o aborto. Sabe por que pode liberar o aborto? Porque se as mulheres ricas, elas vão se tratar em clínicas lá fora. O problema são aqui as pobres. E as pobres que estão falando são exatamente as adolescentes. Agora, por que não se combate essa cultura da sexualização infantil? Isso eles não combatem. Borracheiras, glutonarias e bebedices. E aí, nesses momentos, eu me lembro da história de Penteu, contada por Eurípides. Esse mundo, esse sistema que jaz no maligno, é um sistema que quer ver a destruição do homem.
É um sistema que quer ver a sua destruição, a minha destruição. Esse sistema quer ver a destruição das nossas famílias. Esse sistema quer ver a destruição dos nossos projetos. Esse sistema quer ver a destruição das nossas igrejas. Esse sistema está mergulhado nisso. E aí Pedro está dizendo, inspirado agora pelo Espírito Santo, ou você faz a vontade de Deus, ou então você está mergulhado nisso. Quando eu vejo atos de ecumenismo, eu volto para essa palavra. Ou está na vontade de Deus, ou você é politicamente correto. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem. Não tem como estar nos dois caminhos ao mesmo tempo. Ou você é de um, ou você é de outro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E acham estranho, versículo 4. E acham estranho não corredes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Irmãos, quando Cristo te salvou, quando Cristo te resgatou, você teve uma mudança de vida. Você está ainda num processo de santificação. Você foi liberto do poder e do domínio do pecado, mas o pecado ainda está de perto, te rodeando, ainda tem a presença do pecado. Mas você está num processo de santificação. Só que aqueles que estão no mundo, que antes andavam contigo, a primeira coisa que eles dizem é o seguinte: mas não vai mais com a gente? Mas não vai mais acompanhar a gente? Não vai mais acompanhar no bar? Não vai mais acompanhar na farra? Não vai mais acompanhar nos bailes? Não vai mais acompanhar a gente? Não vai mais acompanhar? O que está acontecendo? Pedro está dizendo ali. Esses agora acham estranho. Por que vocês não estão caminhando com eles? Porque vocês estão agora separados. E o crente, o que identifica o crente é exatamente essa separação. Até então nós estávamos mortos, cegos, em pecados, em ofensas, a gente não sabia. Mas no momento que Cristo nos resgatou, nossos olhos foram abertos e agora a gente sabe onde é que a gente estava caminhando, que era caminho de perdição. Mas agora nós estamos caminhando para o céu, aleluia. Não se preocupa, porque Pedro diz que se estão fazendo isso por causa do testemunho cristão, tenham em Cristo a glória que eu e vocês estamos sendo aprovados pelo Senhor, aleluia. Eu e vocês estamos sendo aprovados pelo Senhor, porque é o cumprimento da palavra. É o cumprimento da palavra de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou está num lugar, ou está em outro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Terceira atitude que nós vemos que identifica aquele que vive no centro da vontade do Senhor, versículos 6 e 7. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Eles blasfemam de nós? Nós não estamos andando na correnteza desse mundo? Glorifique ao nome do Senhor Jesus, porque isso é prova de que o Espírito Santo está habitando em você, porque nós não concordamos com esse sistema mesmo. Nós procuramos estar no centro da vontade de Deus. E aí, o Espírito Santo ele vai dizer então, que naquele grande dia, eles serão julgados pelo Deus vivo. Aqueles que constantemente resistiram à voz do Espírito Santo, eles serão julgados por Deus. Chegará um tempo em que serão julgados por Deus. Não haverá desculpa. E aí Pedro está falando, nós pregamos ainda para mortos. Estávamos ainda mortos. Essa palavra foi evangelizada para mortos. E nós, nessa nossa vida, nós iremos sofrer, nós iremos padecer, porque Pedro está dizendo, ainda que nós venhamos a morrer na carne, vamos morrer na carne, se não formos arrebatados pelo Senhor antes, vamos morrer na carne como todos os homens. Mas estamos vivos no Espírito, até aquele grande dia,
quando a trombeta soar, aleluia, e os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão com o corpo glorificado, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, aleluia, e seremos glorificados e viveremos para sempre com o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse evangelho é pregado e nós cremos nisso, e é por isso que nós estamos firmes, aleluia, nessa palavra. Por isso, precisamos mantermos firmes, sóbrios e vigilantes, porque o fim está próximo. Versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Sede sóbrios. Por que Pedro vai falar sede sóbrios? Porque anteriormente ele estava falando a respeito do culto e exemplificando o que acontece no mundo espiritual com o culto de um Deus chamado de Deus do vinho, Deus da bebida. É muito curioso porque é a mesma coisa que vai acontecer lá em Efésios, quando Paulo diz que nós não devemos nos embriagar com o vinho onde há contenda. E aí ele diz, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mantenha-se sóbrio e vigilante. Encha-se do Espírito Santo. Você já foi salvo? Primeira coisa que nós vimos é que nós temos que nos encher com essa palavra, com a pessoa, a obra, a palavra de Deus, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Segunda coisa, que nós não devemos caminhar na direção em que está caminhando este mundo. A terceira coisa agora é que nós devemos, então, por uma questão contextual, nos encher do Espírito Santo. A vigilância, a sobriedade, ela só acontece naquele que está realmente cheio do Espírito Santo. Ou você se enche do Espírito Santo, aleluia, ou não há condições de nos mantermos em santidade, de nos mantermos em vigilância. Encha-se da palavra e encha-se do Espírito Santo de Deus. E busque isso de que jeito? Em oração. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai. Vigia e ora. Vigia, mantenha a vigilância, mantenha-se atento ao que o mundo está te oferecendo, mantenha-se atento ao que o Satanás está te oferecendo, porque a palavra de Deus diz, aleluia, que o que ele vai oferecer são exatamente as nossas concupiscências. É aquilo que está lá no recôndito, é aquilo que está lá escondido, aqueles desejos que são impuros, e que esse homem precisa morrer constantemente, até que nós venhamos a chegar à estatura de varão perfeito. Esse velho homem tem que continuamente ir morrendo na nossa vida, mas ele está lá ainda, lá dentro. E se a gente não vigia, o diabo sabe exatamente onde tocar. Ele sabe qual é o seu ponto fraco. Ele sabe qual é o meu ponto fraco. E aí eu não vigio, não oro. E aí ele oferece. E quando ele oferece, eu caio em pecado. Vigiai e orai. Mantenha a sobriedade. Mantenha-se acordado. Mantenha-se em oração. Revista-se da armadura de Deus. Aleluia. Continue triunfante. Continue caminhando. Aleluia. Nessa terra. Aleluia. Em direção ao céu. Mantenha uma vida em santidade. Aleluia. O que falta-nos ainda é acordarmos para a necessidade de vivermos uma vida em santidade. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quarto ponto, quarta atitude daquele que vive no centro da vontade do Senhor. Versos de número 8 e 9. Mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. A quarta atitude daquele que vive no centro da vontade de Deus é amar o próximo e cuidar dos seus irmãos. Pedro está dizendo que por causa daquilo que Deus fez por nós, a atitude positiva que nós devemos ter é de amar aos nossos irmãos e aos nossos próximos. Ele diz, o amor cobre. A palavra é interessante porque é a ideia de esticar.
esticar. É como uma coberta ou um lençol que você estica. E aí você cobre. Pedro está dizendo aqui o seguinte: o amor que Deus exige de nós, tanto para com o próximo quanto para com nossos irmãos, vou separar os dois casos. O amor para com o próximo é que a gente evangelize, pregue e fale do amor de Deus para quem quer que seja. Todos pecaram. Ah não, aquele que assassinou, ele é muito mais pecador do que aquele que simplesmente é amigo do evangelho, mas não se converteu ainda. Não, o assassino é muito mais pecador do que aquele. Todos estão mortos. Enquanto não estiverem em Cristo, todos estão mortos. O primeiro conceito desse amor é que você evangelize a quem quer que seja. O amor de Deus é largo demais, alcança a todas as pessoas. Não escolha quem evangelizar, evangelize a todos aqueles que necessitam do Senhor. E dentro da igreja, o que significa isso? A palavra é clara. Nós temos que cuidar dos nossos irmãos e amar os nossos irmãos sem também olhar as dificuldades ou as fraquezas desses irmãos. Mas como a palavra de Deus diz, suportando eles em amor. Ore pelo seu irmão. Veja qual é a dificuldade que ele tem passado. Batalhe junto com ele. Esteja junto com ele. Dê uma palavra de Deus para a vida dele. Se ele estiver desanimado, se ele estiver um pouco afastado, fale de Jesus. Fale o que Jesus fez para ele. Fale aquilo que Deus ainda tem na vida dele. Aleluia, louvado seja. Aprenda a amar o seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ah não, mas meu irmão fez uma comigo que não tem como. Aprenda a perdoar o teu irmão. Aprenda a ter longanimidade. Longanimidade, irmãos, é muito mais do que paciência. Paciência é uma coisa que vai, e a ideia é de alguma coisa que tem uma extensão. Longanimidade é algo que não tem extensão, é longo demais, é 70 vezes 7. Aprende a perdoar. Aprende a olhar o seu irmão como alguém que está também necessitado do Senhor Jesus, como você está necessitado do Senhor. Esse amor, ele vai cobrindo essa multidão de pecados. Você não avalia mais as pessoas por causa dos seus pecados, mas você avalia as pessoas pelo que Cristo fez por elas. Aprenda isso. E aí logo em seguida, já estamos caminhando para a conclusão, para entregar o microfone. Logo em seguida, o que Pedro está aqui dizendo é sendo hospitaleiros. E aí a palavra é interessante, sem murmurações. O contexto da igreja na época primitiva era uma época em que você precisava realmente de hospitalidade, ou seja, acomodar os estrangeiros, acomodar os forasteiros dentro das casas. Hoje em dia, existem ainda muitos lugares onde isso é necessário, mas no nosso contexto brasileiro, Nova Iguaçu, aqui, pode não ser tão assim necessária a questão da hospitalidade. Todos nós temos casas aqui, cada um estamos aqui congregando, mas a ideia de hospitalidade continua ainda válida. Sabem o que? Lucas, capítulo de número 10, verso de número 34. Lucas, de número 10, verso de número 34, é a parábola do bom samaritano. Chamar, né? Bom samaritano. Está lá no título, a parábola do bom samaritano. O versículo de número 34 de Lucas, capítulo de número 10, diz o seguinte. Falando a respeito do cuidado que aquele samaritano teve para com o viajante. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando ali azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele, e cuidou dele, e cuidou dele, e cuidou dele. O princípio de hospitalidade continua presente até nos nossos dias. É o cuidado. A igreja precisa aprender a cuidar daqueles que estão feridos dentro da igreja. Você tem se atentado ao teu irmão que está do teu lado, se ele está cabisbaixo, se ele está triste, se o culto está fervoroso, o culto está pegando fogo, o teu irmão ainda está lá, né, macambuzo do teu lado. Você já parou para reparar nisso? Você já reparou se de repente está precisando de cuidado de azeite e vinho? Azeite é a unção do Espírito Santo e o vinho é a alegria no Espírito Santo, aleluia. Ele está precisando de uma palavra, está precisando de um abraço, está precisando de um carinho, aleluia.
É por isso que Cristo, aleluia, nos resgatou, para que nós viéssemos a ser um com o nosso irmão. E sem murmuração, porque é por amor. Tem gente que parece que só vai se o líder mandar. Não, vai lá, vai na casa do fulano, tá? Aí você vai ainda reclamando, né? Vai murmurando. Poxa vida, tem que... Sem murmuração, é por amor. Aprenda a cuidar. Tenha hospitalidade, aleluia. E último ponto, e nós concluímos. Glorifique a Deus, administrando o dom que você recebeu dele. É a quinta atitude que nós devemos ter. Isso demonstra que nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus. Versículos de número 10 e 11. Cada um administra aos outros o dom, como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Primeiro, o dom que você recebeu de Deus, todo mundo recebeu um dom. Não vem com essa, não. Eu não recebi dom nenhum de Deus. A Bíblia é clara, somos muitos membros, mas um só corpo. Todo mundo recebeu um dom. Você pode ainda não ter descoberto o seu dom. E aí você fala com a liderança, o líder vai orar contigo, vai orar por você, para que Deus venha te mostrar e você possa abrir seus olhos e entender qual é o dom que Deus tem na tua vida. Mas todo mundo tem um dom. Não, todo mundo tem um dom. E esse dom não é para engrandecimento seu. O dom que você recebeu não é para engrandecimento seu. O dom que eu recebi de Deus não é para o meu engrandecimento, não é para a minha glória. Não é para minha... Não é. E aí Pedro vai falar, vai se lembrar daquele momento lá em Atos, capítulo número 6, quando houve a reclamação das viúvas dos judeus helênicos contra as viúvas dos judeus judaizantes, em que umas estavam sendo servidas e as outras não. E aí é levantado os diáconos, porque Pedro ali também, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que ele não poderia, os apóstolos não poderiam deixar o ministério da palavra e da oração. E aí, nesse momento, ele se lembra daquilo e ele volta com os dois ofícios, os dois principais dons do início da igreja. O dom da palavra, da pregação, aqui eles foram chamados para o ministério para ministrar. E o outro dom, dons de ministério, e o outro dom, o dom do serviço, que a palavra aqui em grego é exatamente diaconia. A diaconia e a pregação da palavra. Aquele que vai pregar, ensinar, que ensine conforme a palavra de Deus. O texto fecha. O texto começa falando que nós devemos encher a nossa mente com a palavra. O texto fecha dizendo que aquele que prega, prega a palavra. A pessoa, a obra de Jesus Cristo. E aquele que administra, que serve, que sirva não no seu poder, nas suas capacidades, porque ninguém aqui tem capacidade de nada. Tem gente que o pastor chama para poder servir e a pessoa diz assim, não dá para mim, não tem como. E a palavra é clara, é no poder de Deus. É no poder de Deus. Não enterre o talento, mas sirva no poder de Deus e pregue a palavra. Porque aquele que prega a palavra, esse daí não tem como viver politicamente correto com esse mundo. Não há concordância, não há comunhão entre luz e trevas. Não tem, não dá. Cristo é único, Cristo é exclusivo, o Espírito Santo tem ciúme. O Espírito Santo é zeloso, ele não tem como. Não tem comunhão, não tem como estar politicamente correto. Não tem como. Quem prega verdadeiramente a palavra, aleluia, tem compromisso com Deus da palavra. Tem compromisso, aleluia, com Deus da palavra e com a palavra de Deus. Não relativiza a palavra de Deus. Não usa a palavra de Deus conforme a sua conveniência. Mas prega unicamente, aleluia, aquilo que Deus manda na sua palavra. Viva a palavra. Deuteronômio, capítulo de número 13, versos números 1 ao 4. Diz ali a respeito de que se um profeta se levantasse fazendo sinais, maravilhas e prodígios,
Mas ele no final, e realmente as coisas acontecessem, mas se no final conduzisse o povo para longe de Deus, aquele profeta era anátema. Mas não prega mais a palavra. É a palavra que te salva, é a palavra que te resgata, é a palavra que muda a tua vida, é a palavra que muda o teu casamento, é a palavra que muda a tua família, é a palavra que muda, aleluia, é a palavra que direciona os teus projetos, é a palavra que direciona os teus sonhos, é a palavra, aleluia, que te dá sabedoria, é a palavra que te dá ciência, é a palavra que te dá conhecimento, é a palavra, aleluia, que ilumina os teus olhos, é a palavra de Deus, aleluia, e nós não podemos negociar esta palavra